Oi pessoal, tudo certo com vocês? Então vamos seguir então o nosso trilha de aprendizagem do 1 e 2, tá? E na atividade 17, que é essa que é bastante extensa, então, de novo, para facilitar a nossa vida, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Facilitar a nossa vida, fica mais fácil de vocês entenderem, a correção também é mais fácil, então vocês têm mais facilidade com isso também. E para isso hoje a gente vai na página 130 e 131, falando sobre potenciação, que é aquela boa e velha multiplicação sucessiva de um mesmo valor, tá? Neste caso a gente vai usar a notação científica, que é uma forma de escrever os números muito grandes ou muito pequenininhos, usando as potências de base 10, tá? A atividade dá uma explicação maravilhosa sobre isso, então é só prestar atenção que vocês conseguem fazer tudo. Bom, turma, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar dessas potências e a notação científica. É bem de boa, tá, gente? Fiquem tranquilos, isso daqui é molezinha. Então, vamos dar um zoom aqui, vamos entender. Tem uma explicação na página 130 e as questões na página 131. Então é de boa, tá bom? Vou dar um zoom aqui, ó. Então, potências de base 10 e a notação científica, tá? Então, nessa atividade, nós vamos aprender que a notação científica serve para representar números muito pequenininhos e muito grandes, tá? E ainda poderá perceber como usamos a potência de base 10 na escrita da notação, tá bom? Então, olha só. Aqui tem alguns números que são muito grandes e muito pequenos, tá? E aí a gente usa a notação científica tanto na matemática quanto na física, tá? Isso vocês vão rever nos próximos anos, principalmente quando você chegar no ensino médio, tá? Então, temos aqui dois exemplinhos, que é esse número aqui, 1 bilhão, tá? E este número aqui, muito pequenininho, muito grande. Então, todos eles eu consigo usar a potência de base 10, porque o nosso sistema ele faz agrupamentos decimais, né? Então, cada 10 unidades eu tenho uma dezena. Cada 10 dezenas eu tenho uma centena. E assim continuamos, tá bom? Então, aí os dois alunos, Humberto e Cíntia, eles encontrar esses dois números, tá? E eles fizeram a seguinte observação. Em meados de 1980, as populações da América do Norte e da América do Sul eram respectivamente 340 milhões e 270 milhões de habitantes, tá? E aí o que o Humberto fez? Olha o raciocínio dele. Ele fez toda essa conta aqui, mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais fácil, tá? Então, as potências de base 10, só explicando rapidinho, tá? Então, as potências de base 10. O 100, ele pode ser 10 elevado a 2. O 1000, 10 elevado a 3. 10.000, 10 elevado a 4. 100.000, 10 elevado a 5. 1 milhão, 10 elevado a 6. Tá? E aí o que ele fez? Ele colocou desta forma aqui, ó. Ele pensou, bom, 340 milhões é 340 vezes 1 milhão. E aí ele colocou 340 vezes 10 elevado a 6. Tá certo? Tá, só que tem uma maneira mais fácil. Olha só como a Cíntia fez, e aí eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem, tá? 270 milhões é 270 milhões que ela colocou em algarismo. Ela tirou a palavra milhões e colocou os números. E ela colocou esse resultado aqui, ó. 2,7 vezes 10 elevado a oitavo. Tá? E justificou. Eu escrevi com potência de base 10, mas transformei em notação científica. É um jeito que cientistas gostam de usar. Facilita quando os números possuem muitos dígitos, escreve um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. Ou seja, aqui nós vamos colocar os números, um número entre 1 e 10, tá? Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, 11, 13, 100. Então esse primeiro número, como o Humberto fez, não serve para notação científica, tá? Então olha como ela fez, é muito mais fácil. Guri inteligente, olha só. 270 milhões, ela fez assim. Bom, eu vou tirar todos esses zeros aqui, porque depois eu vou usar na potência. Sobrou o quê? Vou até escrever aqui para vocês. Sobrou o 2 e o 7, tá bom? Então tirei tudo os zeros. Vezes o 10, só que eu não posso ter o 27, eu tenho que ter um número entre 1 e o 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar vírgula, tá? Então tem que ser 2,7. E eu vou contar quantos algarismos tem até chegar neste número que está do lado da vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então meu expoente aqui em cima tem que ser o 8. Tá bom? Moleza? Fácil, né? Então, vou dar um outro exemplo. Vou pegar o exemplo do Humberto.
é 340 milhões. Então, 340 milhões. Então, faltam mais 3 zeros, tá bom? Então, de novo, tiro todos os zeros. Sobrou só o 34. Vou colocar a vírgula, que tem que ser um número com vírgula, entre o 3, entre o 1 e o 10. Então, 3,4 é, 34 não é. Como é base de 10, eu vou sempre colocar o 10. E vamos contar, até chegar no 4, porque é o número que está aqui do lado da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, também é a notação científica. Tá bom? Quarta essa informação. Vamos lá para cima. Então, vamos conhecer melhor o procedimento do Humberto. Para isso, complete a tabela. Então, temos aqui a tabela, tá? Se vocês observarem, é muito fácil, olha só. Quantidade de zeros, aqui nós vamos contar quantos zeros tem, então o livro já começou a contar, tem 2, e escrito como potência, 10 elevado a 2. Percebam, o número que está em cima da potência do 10 é exatamente a quantidade de zeros que nós temos. Então, 1000 tem 3 zeros, tá vendo lá? 3 zeros, e exatamente o expoente que tem aqui. Então vocês vão fazer a mesma coisa, conta quantos zeros tem, vocês vão observar que vai ser 10 com a mesma quantidade numérica, tá? E aí vocês vão explicar isso exatamente o que eu falei agora na A. Então, responder. Então, só explicar com base nessa dica que eu acabei de dar para vocês. Beleza? Vamos descer agora. Seguinte. Observe 2 números escritos pelo procedimento de Humberto, tá? Que Humberto usou. Faça o mesmo usando os outros números da tabela. Então, olha só. O Humberto ele fez assim, ó, 1 milhão, ele escreveu como numeral e usou a potência, tá bom? Aqui, o 8,52 milhões, ele escreveu como numeral e depois usou a potência de base 10. Então é o que vocês vão fazer que eu acabei de explicar deste lado aqui, tá? Escreve como numeral e depois a potência, tá bom? A notação científica, tá bom? Eu quero que vocês façam isso com todas, tá? Com exceção da última, a última não vai precisar. Tá bom? Vai ser uma potência bem pequenininha, mas tudo bem, tá bom? Tudo bem, gente? É isso. Eu quero que vocês façam isso daqui. E para fechar, no item 3, a gente vai falar dos números pequenininhos que Humberto sugeriu que a cientista escrevesse, tá? Então, olha só. Como os números são muito pequenos, a gente usa os expoentes negativos, tá? Por quê? Porque o expoente negativo vai virar uma fração e vai para a parte decimal, parte com vírgula dos numerais. Mas a raciocínio é o mesmo, olha só. Quantos zeros tem o 0,1? 2. Qual o expoente? Menos 2. O 0,001 tem quantos zeros? 3. Qual o expoente? 3 também. Certo? Então aí vocês completem esta tabelinha que está aqui e me mandem lá no Google Sala de Aula. Beleza? A gente continua a atividade 17 na próxima aula. Qualquer dúvida, chama o Pro, estamos aí. Bom, eu acho que vocês entenderam, tá? Então encontrem aí as soluções para cada uma dessas atividades, tirem a fotinho e não se esqueçam de clicar e entregar para mim, por favor, tá bom? Estou aguardando as dúvidas de vocês também. Até mais e se cuidem.